tesouro. Ele me encontrou, diga, eu também quero achar. Pois a gente vai esperar você achar esse tesouro. Salmo 24, versículo 6. Diz assim a poderosa palavra de Deus: tal é a geração dos que buscam ao Senhor, o Deus de Jacó. Vamos ler o 3, amém, amados? 1, 2, 3. Pode ser mais bonito, vamos fazer o 3. 1, 2, 3. Amém, obrigado. Poder tomar um assento, aqueles que com reverência ficaram em pé. Meus queridos e amados irmãos, nós acreditamos no poder vivenciado nos últimos dias em que a Igreja de Cristo Jesus permeia esta terra. Nós somos conscientes da esperança que arde a cada dia, numa iminência futura, de que um grande sequestro acontecerá sobre a terra. Será de maneira, por assim dizer, um sequestro relâmpago, em que no átimo, no abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados para cantarmos ou continuarmos este hino, este culto nas mansões celestiais. E me enche de alegria ao perceber o teor e a veracidade da palavra de Deus. E ora, o tempo que acabamos de ler o tema desta festividade, acerca de uma geração que adorava o Senhor. Se fôssemos voltar um pouco à ordem cronológica dos fatos em que fora escrito há muitos anos atrás, ou entoado canções ao nosso Deus, neste salmo que acabamos de ler, quem lê de relance não imagina a imensidão de júbilo, pode-se dizer misturado com lágrimas, de um salmista que via a esperança voltar novamente para Jerusalém. Ora, amados e queridos irmãos, juventude de Cristo Jesus, outrora, quando o juiz de Israel, o sacerdote e profeta Samuel, esteve diante de uma nação, trazendo assim a espada do Senhor, trazendo assim na sua época e na sua geração as verdades que Cristo, nosso Deus e nosso Senhor, tenha permeado esta terra. Na época em que estava sobre Israel um homem velho chamado Eli, que a palavra de Deus nos diz que as visões e a voz do Senhor naquela época era rara. E nós vemos Deus usar o profeta ainda muito pequeno, muito jovem, chamado Samuel, que ouve a voz do Senhor por 3 vezes, e na última ele diz: Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Deus tinha decretado sobre uma sentença sobre a casa de Eli, porque naquela época a glória de Deus, a unção da profética tinha sido escassa na época em que eles adoravam ao seu Deus. Havia casas que estavam ali com Astarote, com Baal, com alguns outros deuses, que Deus dissera que não dividiria a sua glória com ninguém. Quando aquele jovem escuta a voz do Senhor, ele pergunta e disse: o que Deus te falou, não me escondas. E Samuel proferir a palavra que Deus falara ao seu coração, porque não dizer aos seus ouvidos naquele momento, naquele dia, que estava sendo decretada o fim da casa de Eli, porque Eli era conivente com aquilo que os seus filhos faziam, roubavam sacrifício, havia corrupção religiosa, e o Deus já estava cheio, já
cidade, vai na casa de Abinadab depois de quase um século, aleluia, e começa a colocar a arca sobre os bois, e ela começa a andar. De repente a arca pende um pouco para tentar cair, ou fica um pouco em falso. Usa, estende a mão para pegar na arca, e imediatamente é fulminado, é morto. E alguém pergunta: o que vamos fazer? Vamos deixar aqui esta arca deste morador na beira da rua chamado de Obed-edom? Vamos deixar a arca aqui? Amados, escute isso. A arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom. A Bíblia diz que Deus abençoou a família de Obed-edom. A Bíblia diz que Deus prosperou a casa de Obed-edom. Oh, Deus, irmãos, 3 meses na casa de Obed-edom, a família foi abençoada. Ora, conjecturamos agora se na casa de Obed-edom teria alguém estéril, passou a ter agora filhos. Se na casa de Obed-edom existia alguém flagelado, imediatamente através da arca fora curado. Se na casa de Obed-edom tinha alguém desesperançado, a partir da presença voltou a ter vigor. Se na casa de Obed-edom teria alguém entrando em desespero, através da arca voltou a ter comunhão com o Senhor. Se na casa de Obed-edom existia alguém apático, anêmico ou sofrendo de doenças psicossomáticas, a partir de agora a arca do Senhor estava trazendo cura à família de Obed-edom. É aqui que eu quero falar e encaixar o louvor deste salmo, que esta é a geração que adora o Senhor. Quando eles perceberam que quando Uzá tinha morrido, imediatamente Davi, depois de 3 meses, consagrou, matou sacrifícios ao Senhor, pegou os levitas, porque Deus tinha poupado os levitas, e começaram agora a pegar os levitas e a levar na casa de Obed-edom. Colocaram os varais da arca e colocaram no seu ombro para levar para Jerusalém. Por que